E o Ministério da Cultura pretende publicar um decreto para alterar algumas decisões tomadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a área da cultura. Bolsonaro reduziu, por exemplo, a verba destinada para a Lei Rouanet. A lei foi criada em 1991 com a finalidade de incentivar a disseminação de cultura no país, mas, segundo Bolsonaro, teve sua finalidade desviada. Espera-se que o governo Lula anuncie um evento em Brasília para apresentar o novo decreto e as ações do Ministério da Cultura. A expectativa é que seja anunciado um aumento no cachê dos artistas, que foi reajustado por Bolsonaro de 45 mil para 3 mil reais. O presidente petista também fala em aumentar o teto de captação dos projetos, invertendo a política fiscal de austeridade da gestão anterior para um perfil de maior gastança do dinheiro público. Zé. Eu entendo que esse projeto é bom, mas para financiar projetos regionais, projetos que não têm a capacidade de fazer um autofinanciamento. Agora, grandes espetáculos, de novo, fazendo essa captação de recursos absurdos, né, para eles, para as grandes empresas. O pequeno, ele não tem como fazer, não tem estrutura para fazer essa captação. Muita gente há de dizer, olha, a Lei Rouanet, na verdade, ela não distribui dinheiro, ela apenas permite que as empresas possam investir no meio cultural, mas são recursos que viriam de qualquer forma para o governo, né? O que é preciso neste momento é conscientizar e mostrar às empresas privadas que financiar a cultura é bom para a imagem das empresas e tirar esse tipo de financiamento das costas do Estado. Nós estamos numa situação muito complexa, o orçamento está muito fechado, muito difícil. Veja o grande debate aí para se pagar Bolsa Família, né, que era o Auxílio Brasil antigamente, exatamente por falta de recursos. E isso aí dá um sinal para a moçada aí da cultura rica, que agora o liberou geral chegou de novo. Eu entendo, assim como existem secretarias regionais de cultura dos estados e dos municípios, é preciso incentivar, é preciso sim financiar em parte, as expressões populares, as expressões culturais. Sem cultura, senhores, não existe absolutamente nada, porque não se forma pessoas, não se forma caráteres e não se forma principalmente a postura de um país, a cultura de um estado e a cultura de um município. Todos nós temos que acreditar que os municípios têm espírito, as cidades são vivas. Uma cidade tem o seu jeito, tem a sua cultura, tem a sua história, e isso deve ser deve receber incentivo e deve-se, sim, investir nesse tipo de cultura. Agora, milhões para grandes empresas que faturam também milhões, é evidente que está errado. O dinheiro público está parco demais para ser investido assim em grandes empresas. Então, é uma sinalização e uma abertura geral, de novo, né? Que venham as grandes produções e até as produções pessoais para buscar dinheiro nos cofres públicos. E você, Cláudio Dantas, o que acha da ideia, Cláudio? É preciso repensar essa política, como disse o Zé Maria, é uma política que beneficia hoje grandes artistas que não precisam desse tipo de incentivo, como é o caso dos pequenos. Infelizmente, as regras de financiamento indireto, que é através justamente dessas isenções fiscais, elas só privilegiam espetáculos de grande público, de grande audiência, que naturalmente interessam grandes empresas. Então, é preciso repensar todo o modelo, porque, de fato, o Estado pode, especialmente nesse nível local, município, a prefeitura, incentivar a cultura regional, mas não quem já está na mídia, quem já tem uma carreira consolidada e que, inclusive, cobra ingresso. A gente viu acontecer vários casos investigados até pelo Ministério Público. Aliás, é um tema que mereceria uma CPI, uma investigação muito mais ampla, casos de artistas que recebem e obtêm a captação, a autorização para a captação desse incentivo, estruturam espetáculos e cobram ingresso para esses espetáculos. Então, acaba que o cidadão que está pagando indiretamente esses espetáculos tem de pagar de novo. É muito injusto. Mota.
Vale a pena a gente entender como é que funcionam as leis de incentivo, de uma forma geral, né? É muito simples. Essas leis permitem que o dinheiro dos impostos seja usado para financiar shows, peças, gravações, filmes. Mas olha, a ministra do Meio Ambiente foi a Davos dizer que 120 milhões de brasileiros passavam fome. Todo dia a gente vê na mídia uma notícia nova sobre a tragédia dos Yanomamis. Então é justo a gente perguntar quais são as prioridades do país. Tá? A gente pode até discutir se o Estado deve ou não ajudar com projetos culturais. Tem países onde o Estado coloca dinheiro em projetos culturais, tem outros, né, que tem uma indústria cultural muito desenvolvida, como os Estados Unidos, que até onde eu sei coloca muito pouco ou quase nada. É um debate válido esse, o Estado deve ou não interferir. Mas o Brasil é um país em desenvolvimento, que ainda tem muitas necessidades básicas que não foram satisfeitas. Mais de 50% das casas do Brasil não tem coleta de esgoto e água potável. Então, é preciso pensar nisso com cuidado. Agora, vamos assumir que a resposta seja sim. Vamos assumir, né, que realmente chegamos à conclusão que, apesar da fome, da miséria, da falta de esgoto, é importante o Estado colocar dinheiro em peças, em filmes. Ainda resta outra pergunta. Como é que nós vamos fazer essa distribuição para que esse dinheiro chegue para quem realmente precisa, para aquele artista ou produtor que não tem condição de divulgar o seu trabalho? Como é que a gente faz para evitar que esse dinheiro acabe parando nas mãos de quem já é famoso, de quem já tem patrimônio e que teria condição perfeitamente de financiar o seu projeto, vendendo ingresso? Pavinato. Bom, tá aqui um tema que a gente tem que tomar cuidado, porque se fala em Lei Rouanet, muita gente já fica ouriçada. Bom, Lei Rouanet é uma lei elaborada, ela chama Lei Rouanet por conta do seu elaborador, que é Sérgio Paulo Rouanet. Sérgio Rouanet faleceu o ano passado, em 2022, com, acredito que 88 anos, se não me falha a memória. Ele era um grande liberal. E um de seus colegas e mais prezados amigos foi o maior nome do pensamento político liberal brasileiro, que foi José Guilherme Melchior. A Lei Rouanet, portanto, ela tem essa inspiração liberal. E se Sérgio Rouanet pudesse ter um epíteto, seria aquela frase de Kant: atreve-te a saber. Portanto, a Lei Rouanet, no espírito, né, a mens legens, a mens do Sérgio Rouanet, que era um intelectual de primeira grandeza, membro da Academia Brasileira de Letras, produziu obras de profundidade dificilmente encontradas em outros autores. Um liberal. Quando ele pensa na Lei Rouanet, ele pensa na liberdade através do conhecimento. E como ele sabe que o Brasil é um país de extensão continental com seus rincões, ele quer levar o seu epíteto, atreve-te a saber, aonde a cultura não chega. E para isso, a Lei Rouanet é muito bem-vinda. Porque além de você incentivar a cultura, a arte, o pensamento de rincões brasileiros tão alijados de qualquer outra coisa, já com um ensino bastante defasado, e vale lembrar que a Lei Rouanet é do começo dos anos de 1990, não é de ontem. Ela ainda tem diante de si um país com índice de analfabetismo e a escola muito ruim. Então ela serve para incentivar a cultura nos rincões e também para integrar o Brasil na vastidão cultural dos diversos Brasis que compõem este país. Mas o que aconteceu nos governos petistas foi: o pequeno artista não dá voto. O pequeno artista, o pequeno professor, o poeta, o ator, o músico, eles não me dão voto. E outra, eu não consigo atrair também, né,
a simpatia de grandes empresas patrocinadoras, porque a Lei Rouanet é a renúncia fiscal. A empresa que investe no projeto de cultura, de acordo com os regulamentos da Rouanet, ela deixa de pagar uma percentagem de imposto, ou seja, o governo federal deixa de receber impostos. O governo federal hoje que está se matando para não dar a isenção do salário mínimo para quem ganha até R$5.000, porque vai deixar de receber impostos, não vê problema nenhum em deixar de ganhar impostos através da Lei Rouanet. Bom, é mais uma hipocrisia. Mas só para finalizar, os governos petistas acham nos grandes artistas influenciadores e multiplicadores de votos. Então a Lei Rouanet ela perde a sua essência. E uma coisa que o governo Bolsonaro fez muito mal foi comunicar-se, porque a Lei Rouanet estava servindo a esses artistas de rincão. E outra oportunidade que o Brasil perde é deixar de aplicar a Lei Rouanet no mercado da moda nacional, por exemplo, que tem toda uma cadeia de geração de emprego, criação do animal, o curtume, as costureiras, gerando emprego, renda e previsibilidade e dignidade da vida das pessoas desses rincões. Mas não. O que nós vemos são milhões investidos em atores que não precisam, artistas que não precisam e que vão produzir um show em que ninguém do povo vai ter a condição sequer de comprar parceladamente uma frisa pequena para assistir um show de sapateado.